Começa agora o programa Porque Somos o que Somos. Apresentação: Ana Rambalducci. Vem com a gente! Bom dia, amigos ouvintes. Que Deus esteja conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Que maravilha, né? Nós estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, para apresentar o nosso programa, porque somos o que somos. Vocês lembram do nosso slogan, né? Que nós somos a somatória de nossas experiências e projetamos elas nos pensamentos e nas emoções. Eu sou a Ana Rambalducci, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. E nós estamos nessa quinta-feira maravilhosa. Eu quero ver o pessoal entrando aí, porque hoje nós temos muitas e muitas novidades. E uma delas é o sorteio. Quem que vai participar do sorteio hoje, hein? Quem? Olha só, em comemoração ao Dia da Criança, olha só o que nós temos hoje de brinde. Olha que maravilha para quem tem criança, olha. Que espetáculo. Além do livro aqui para pintar, ó, deixa eu mostrar aqui que parece mais, ó, um monte de gravuras. Nós temos já as canetinhas aqui, ó, para os pais, para as mães, para darem para os seus filhos. E quem não tem filhos, né, tem sobrinho, tem neto, tem parentes, tem uma criança conhecida, tem amiguinho. Então, pessoal, entra aí no programa e escreve aí nas redes sociais, eu quero. E no final do programa, o Matheus já está ali, ó, na combuquinha dele ali, ó, pegando todos os nomes aí de quem vai participar. Ok? Entra aí. O dia hoje é maravilhoso. Tá ok? E quero também dar um bom dia para os nossos patrocinadores e para os nossos colaboradores. Você sabe, né, gente, o pessoal está precisando de colaboração aqui na rádio para a gente dar uma melhorada aqui no visual, né? Então, entra aí, principalmente empresário que tem dinheiro aí, daí nós fazemos propaganda da sua empresa. Entra aí e entra com a contribuição para a gente melhorar aqui o nosso programa, nosso espaço, ok? Então, um bom dia mesmo. Você sabe, nós estamos agora no mês de outubro, não é? O mês da criança. No dia 12, agora nós vamos comemorar o Dia da Criança. Olha, então, essa semana especial, que é um tempo de alegria, de pureza, né? E de esperança, não é? Muita esperança. Mas hoje nós queremos um olhar mais com ternura para aquelas crianças que não se ensinam o verdadeiro significado do amor. As crianças com deficiência. Então, com coragem, essas crianças com muita coragem, né? Muita luz, e nos mostra como a vida é maravilhosa, né? E o valor da vida não está na falta, né, gente? Não está na falta, mas sim na beleza que transporta, não é? Então, cada gesto dessa criança, cada carinho, cada sorriso é para nós uma lição de superação. E hoje nós vamos, então, falar da criança com deficiência. Isso tudo em comemoração ao dia 12, Dia da Criança. E você, amigo ouvinte, que está aí assistindo, interaja conosco, porque hoje nós temos muita novidade. E vamos falar sobre este assunto, que é um assunto muito importante para nós, né? Muito interessante, com coragem, luz, e que essas crianças nos ensinam para nós o verdadeiro significado do amor, tá? As crianças com deficiência. Então, para isso, hoje, para a gente ter muita informação sobre essas crianças, sobre tudo isso, nós temos aqui duas convidadas, né? Duas mulheres incríveis, gente, incrível, que dedicam a vida ao cuidado dessas crianças. A Sara Cristina, que ela é diretora lá do ILES, e a Andréia Gama, Piana, né? Piana. Que é professora lá do ILES.
E ela vai falar para nós vamos comentar hoje, conversar aqui sobre essas crianças. Não só o ILES não atende só criança, também atende adulto. Mas em comemoração ao Dia da Criança, agora de outubro, a gente vai falar mais de criança também, né? Então, seja bem-vinda, Sara, seja bem-vinda aqui. Olha, obrigada, é um prazer Ana. muito grande Obrigada. estar com vocês aqui. Que maravilha, né? Pessoas incríveis, né? Que ajudam tanto a sociedade, né? Que faz a nossa sociedade um pouquinho melhor. E faz a vida dessas crianças, dessas pessoas com deficiência também, eleva a outro patamar, não é verdade? Então, para falar um pouquinho, o ILES é uma das instituições mais queridas de Londrina, tá? Conhecida pelos cuidados dessa educação dessas crianças com deficiência. É um trabalho que une amor, técnica, fé e capacidade para cada ser humano, para a sua própria evolução, não é? Então, eu gostaria que as minhas convidadas, que vocês contassem um pouquinho sobre o ILES, sua história e sua missão. Certo. Então, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui hoje falando com vocês nesse programa. E eu queria contar um pouquinho do ILES, né? Nós estamos aqui comemorando o Dia das Crianças. O nosso foco hoje é a criança com deficiência. E o ILES é uma instituição que atende pessoas com deficiência, né? Crianças, adolescentes, adultos. É uma instituição de 65 anos, aqui de Londrina mesmo, né? E o ILES, ele atende a criança na área da escolaridade, né? Então, nós temos a escola, onde temos a educação infantil, o ensino fundamental, né? E o EJA. Então, as crianças são divididas pela idade, pela seriação que elas estão, e a gente desenvolve nosso trabalho pedagógico, né, para que elas possam alcançar, né, os objetivos, o seu desempenho pedagógico. Nós temos também a clínica, né, que é onde tem o trabalho com fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, psicologia, onde as crianças também recebem, né, um atendimento necessário, né, para o desenvolvimento deles, através de um convênio que a gente tem com o município, né, com a Autarquia Municipal de Saúde. Tá. Sara e a Andréia. Como que surgiu o ILES aqui em Londrina? Então, o ILES é a instituição mais antiga que atende pessoas com deficiência, antes mesmo da APAE, né? É a segunda do Paraná. É a do Paraná. E a história vem assim, são mulheres de rotarianos que se juntaram, né, há 65 anos atrás, viram a necessidade de um espaço, de um lugar onde pudesse atender pessoas com deficiência, que não existia. E aí começaram muito timidamente, poucas, né, crianças, mas com um objetivo grande. E isso foi crescendo, né? Então, aí a coisa foi tomando corpo, foi se estruturando, mas foi através dessa iniciativa de pessoas, mulheres, né, de rotarianos, inclusive o espaço onde a gente está hoje foi doado por elas, né? A gente tinha incomodato e hoje elas doaram para o ILES, né? E a instituição foi só crescendo, né? Porque começamos com poucas crianças e hoje nós temos aí 600 famílias que são atendidas nas 2 unidades, né? Okay. E um esclarecimento ao público aqui, né, Sara e André? Que o ILES, o nome do ILES é Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, né? E esse termo, excepcionais, ele é um pouquinho carregado de preconceito, né? De preconceito. Mas é o nome, inicialmente, do ILES, que é a sigla, né? ILES é exatamente isso daí. E hoje, como se denomina, né, em vez de você falar criança excepcional ou criança excepcional, se dá uma outra denominação, né? Como muitas coisas mudaram de nome. Da minha época, muitas coisas que eram chamadas
pelo seu nome, hoje não se é aceito, mas está carregado de preconceito, né? Então, Andréa, como que se usa hoje o termo para crianças que têm essa deficiência? Como que se chama? Bom dia, né, primeiro. Obrigada, Ana, pelo convite. E eu acho importante realmente essa questão, porque os nomes, tanto de síndromes, de transtornos, ou de uma área mesmo, elas vão se atualizando. E muitas dessas atualizações são justamente para quebrar uma barreira de preconceito. A gente já teve nomes muito carregados aí de preconceito dentro do contexto histórico. Se a gente for 50 anos atrás, as nomeações eram completamente diferentes. E o excepcional era um nome que tinha uma relação com a época, há 65 anos, né, Sara? Quando surgiu o ILES. É um nome que hoje ainda faz parte da instituição, mas que não mais condiz aí, né, com o que é chamado a questão da criança especial. Então, a gente fala criança com deficiência, ou um termo até mais atualizado, hoje a gente já fala da neurodivergência, né? Até interessante isso, porque a gente fala muito neurodiversidade. Todos somos neurodiversos. Porque eu penso de um jeito, a Ana, a Sara, nós somos, o Matheus, né? Nós somos completamente diferentes como pessoas, né? Mas, mesmo todos sendo neurodiversos, poucos são neurodivergentes, porque a neurodivergência aí é um processamento cerebral, seja por transtornos, síndromes, dificuldades aí, até mesmo de aprendizagem, dificuldades sensoriais, que faz com que essa pessoa tenha um relacionamento atípico aí, seja com as informações, seja na parte social. Então, hoje, nós apontamos o nome criança com deficiência ou mesmo atendimento à neurodivergência. Ai, que legal. O ILES é essa instituição que torna-se, ao longo dos anos, né, 65 anos, né? Nossa, é muito tempo, né? Um verdadeiro lar de acolhimento. Né? Por isso, é uma instituição muito querida de Londrina, quando o amor é fundamental. Né? O amor é fundamental na educação, e aí ele se torna algo assim, é quase divino, né? Essa forma. Então, passa a curar, incluir, revestir e trazer o melhor de cada um, da melhor forma possível, né? Da forma mais possível. E o desenvolvimento dessas crianças, que seguem um caminho assim, muito particular, eles exigem muita paciência, não é, gente? Fala a verdade. E muita observação, muito estudo, né? Sim. E principalmente muito amor. Tem que ter muito amor para cuidar dessas crianças que a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende, né? A gente tenta, por exemplo, eu tenho mesmo um filho que é autista, um neto que é autista. E aí, para entender a forma de raciocínio dele, o comportamento e tudo mais, é difícil, né? Você acompanhar esse ritmo, essa forma, e principalmente de aceitar, né? A verdade é isso. E quais são, assim, lá no ILES, quais são os atendimentos e serviços prestados lá pelo ILES para essas crianças, não só como para criança, mas também como é para adulto, né? Sim, então, como você falou, né, tem que ter muito amor, muita paciência, mas também os nossos profissionais têm uma formação específica, né? Sim. Eles precisam ser especialistas na área, né? Então, não é simplesmente chegar lá e fazer um trabalho. A gente precisa estudar, conhecer cada deficiência, conhecer o que é importante para o desenvolvimento, de que forma a gente pode intervir, quais são as estratégias necessárias. Isso é base de estudo, né? E o professor, o atendente, eles precisam estar preparados para receber esses alunos, né? Então, os professores são especialistas, os atendentes recebem um treinamento, né? Sempre estão recebendo esse treinamento para que possam lidar com as situações, né? Para que possam lidar com a criança de uma maneira adequada.
Então, precisa ter isso. A gente precisa buscar a nossa... perseverar naquilo que a gente sabe fazer, mas buscar de uma maneira única, né? Não simplesmente como qualquer outro professor. Ali a gente precisa estar estudando e buscando conhecimento. Ok. Então, nós sabemos que o ILES vai muito além da sala de aula, né? E como que envolve a questão terapia, né? Envolve terapia, isso. Envolve estimulação, envolve a convivência e uma rede de apoio e de sustentação das famílias, né? Sim. Segundo a ILES. Você, a Andréia e a Sara, podiam contar para nós como que é feito esses atendimentos de forma especial no ILES? Por exemplo, quando chega uma criança, como que é feito a triagem, como que é o processo dentro do ILES? Então, na parte da escola, eles são avaliados, né, pela psicóloga, pela coordenadora pedagógica, né, e passa, então, por essa avaliação completa antes de ser matriculada. Então, quando se detecta que tem uma deficiência realmente intelectual, que tem uma necessidade de um atendimento específico, daí sim é matriculado, daí, de acordo com a idade, ele é ensalado, né? Passa por um ensalamento, que nós atendemos de 0 a 3, de 4 a 5 e de 6 a 15 anos, ali na JK, né? Então, daí a gente inicia o trabalho desta maneira, né? A partir desta avaliação psicológica e pedagógica. E depois o professor faz uma avaliação mais detalhada, né? Onde ele vai daí perceber todas as áreas de desenvolvimento, né? Na área do português, da matemática, nas disciplinas que a gente atende, aí o professor vai avaliar realmente em que nível aquela criança está e quais são as estratégias a serem utilizadas, né? E me diz uma coisa, por exemplo, uma criança que procura o ILES, a família que procura, porque tem uma criança ou tem uma pessoa que precisa de atendimento. Ele precisa, assim, de um atestado médico vindo de fora para procurar o ILES ou vai direto no ILES? Sim, ele vai direto, né? Aí precisa realmente de um laudo, né? Se é uma criança que tem já um laudo de deficiência, né? Se já apresenta isso, ele tem, mas procura diretamente o ILES. Ok. E tem um projeto também que é o AEE, né? Que é parceiro, sim, com a Prefeitura de Londrina. Ah, então tá. Uhum. Que é bacana também. Eles têm um atendimento, eles são alunos da Prefeitura e eles fazem um atendimento de contraturno, né? Que é atendimento especializado dentro do ILES. Mas aí essa criança vai para o ILES ou a escola o ILES dá apoio para a escola? Não, ele frequenta o ensino regular e vem uma vez por semana, 2 horas de atendimento individualizado, contraturno, né? Em contraturno, onde ele recebe daí esse suporte pedagógico. Olha, que coisa. São 80 crianças, né? Sim, 80 crianças. Nós estamos com 80. 80 crianças de várias... Da prefeitura que vem receber o suporte no ILES. Exato. E me diz uma coisa, por exemplo, as escolas agora têm os professores que são especiais, né, para os neurodivergentes. E existe alguma situação em que essa professora não dá conta e ela tem que falar assim, não, essa criança não tem condições de estar em uma escola regular. Aí ela procura o ILES, seria mais ou menos assim? Tem todo um caminho, né, na verdade, porque pelas leis é sempre preferencialmente na educação regular. Então, nós somos a favor da inclusão e a gente atende justamente aquela demanda daqueles alunos que o desenvolvimento deles seria mais pertinente, que teria o atendido às suas necessidades de forma mais pertinente, assim, mais profunda dentro da escola especial, né?
Sara, quer falar um pouquinho como vem essa questão da prefeitura? Da prefeitura não, né? Do regular. Então, é como eu falei, quando uma criança, né, a família procura, a primeira coisa é uma avaliação, porque se ela tiver uma deficiência, ela pode optar por estar no ensino regular ou no ensino especializado, né? Então, ela tem direito a se matricular em qualquer escola do ensino comum. Mas, às vezes, a família prefere o ensino especializado, né? Isso, na verdade, até são 2 leis que o Estado do Paraná tem. Hoje nós temos a lei que permite que a família possa escolher entre o ensino regular e a escola especializada. Outros estados já não têm mais essa possibilidade, né? Só vai para a inclusão total. Mas nós ainda temos isso e estamos lutando, inclusive, por isso, né? Estamos passando por um processo aí. Não sei se você sabe, da ADI, né, 7796, que é um processo para que o Estado do Paraná também fique na inclusão total. Então, como a Andréa falou, nós somos a favor da inclusão, mas a gente quer uma inclusão com responsabilidade, onde a criança realmente vai ter a ser atendida nas necessidades que ela tem, ter o aproveitamento. Então, a escola especializada, ela precisa existir, independente da inclusão, porque nós fazemos parte do sistema de ensino. Então, a educação especializada é parte do sistema global de ensino. Nós não podemos acabar com a escola especializada, precisamos apenas atender realmente aqueles que têm altas especificidades e que não vão ter ganhos no ensino regular, né? Até porque essa questão da inclusão, eu falo que nós somos a favor. O ILS sempre trabalhou dentro do foco assim, de entender que a inclusão ela é muito além de uma mudança física de um lugar para outro. A inclusão ela entra em aspecto social, ela entra na vida dessa criança. Então, a gente tem que pensar, ter um olhar amplo acerca do que realmente é estar incluído, né? Estar participando, estar se desenvolvendo e estar interagindo com uma sociedade. É verdade. Então, a gente imagina quanto que o profissional do ILS, os profissionais, né, faz parte dessa história da criança, né? Imagina a paciência, o estudo e a demanda dos profissionais. E a sociedade vem assim mudando os diagnósticos, né, dessa nomenclatura, né? Também ela se amplia. E hoje nós ouvimos falar assim do autismo, né, do síndrome de Down, do TED, da paralisia cerebral e deficiência intelectual ou múltiplas, né? E vocês têm, por exemplo, vocês têm experiência com toda essa gama de nomenclaturas aqui, o autismo, além da criança que a gente fala só com deficiência, né, que antigamente era só os excepcionais, né, só aquele que tinha deficiência cognitiva, né? Mas hoje muito essa gama aqui não é exatamente uma deficiência cognitiva, né? Por exemplo, o autismo não é tido como uma deficiência intelectual cognitiva, é um pensamento diferente, né? O que era diferente, por exemplo, o síndrome de Down já é uma deficiência cognitiva, né? Ou não sei se é uma deficiência. Na verdade, deficiência. Todas essas que você citou têm uma deficiência intelectual junto, né? Então, a pessoa ela tem o autismo, mas ela tem a deficiência intelectual para estar na nossa realidade, no nosso meio, né? Na escola ILS. Se for só um autista, nível 1 de suporte, ele pode frequentar o ensino regular, né? E agora, nível 2 de suporte, nível 3, aí, com a deficiência intelectual, daí já é clientela, público do ILS. Então, até é interessante, porque hoje em dia a gente vê que, para estar no ILS tem que ter a questão do prejuízo cognitivo, a questão intelectual. Mas até você falou das outros nomeações, outros diagnósticos, né? E hoje a gente fala muito acerca de um grupo de diagnósticos que estão aí nos manuais médicos, né, no DSM. E hoje a gente vê muito a comorbidade, que é a criança ter mais de uma apresentação.
O autismo mesmo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que são aqueles transtornos que os primeiros sinais vão aparecer na criança pequena, né? Não é algo que vai surgir no adulto. Falar, a pessoa vai se transformar em um autista lá com 25 anos. Não. Quando tem, ele já desde pequeno, ele tem sinais. Mas de forma mais sutil, a gente entende que é um espectro e que tem apresentações muito diferentes. Mas a deficiência intelectual, hoje, até a título de diagnóstico, ela está como transtorno do desenvolvimento intelectual. Também é um transtorno do neurodesenvolvimento. E hoje a gente vê que, muitas vezes, a criança tem mais de um diagnóstico. Então, ela tem lá um diagnóstico de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que a Classificação Internacional de Doenças já tem também a possibilidade ou não de ter a deficiência intelectual, e junto pode ter um TDAH, pode ter outros transtornos, né? Você falou até da síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma síndrome, e uma das características descritas também tem a questão da deficiência intelectual, mas também pode ter a síndrome de Down e o TEA, né? Então, juntos. Uhum. É verdade. Quando a gente olha assim com empatia, percebemos que por trás de cada diagnóstico, né, há uma vida pulsando. Sim. Essa é uma vida, né? E eles que nós queremos quer participar, quer aprender, quer brincar, né? Aí eu percebo que estamos aprendendo assim com a sociedade a enxergar um pouquinho essas diferenças dessas limitações, né? Apesar de toda essa nomenclatura, mas como expressão única. Então, assim, como você próprio falou, né, André? Cada diagnóstico é apenas uma palavra técnica, né? Então, uma palavra técnica. Diagnóstico não define uma pessoa, né? Então, a pessoa, ela vai ser definida a partir das interações que a gente possibilitar a ela, né? Um diagnóstico, ele não pode ser um carimbo. Então, você vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo a partir de um diagnóstico, né? Isso é você limitar o desenvolvimento de uma pessoa. Então, o diagnóstico não define uma pessoa. O que define é o que você faz com essa criança a partir desse diagnóstico. Exato. E tem pessoas que fazem, tem muita evolução, né? Muita coisa. Fazem coisas que, às vezes, nem pessoas normais fazem, né? Tem uma diferenciação, tem uma forma de se posicionar no mundo, né? Sim. Ai, que legal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, meninas, no nosso público, nossos ouvintes que estão aí nas redes sociais. Olha só, a Pia está aí, a Rose Leite, a Lucilene. Ô, Lucilene, você já veio buscar? A Lucilene já veio buscar o brinde dela? Já. Lucilene, você quer que a gente manda aqui? A gente manda um Uber, tá? Só entra em contato aqui com a gente que ele manda para você. Aí eu sei. A Lucilene acabou de falar aqui, ó. Ana, vou buscar o brinde da Maria Helena, que é a mãe dela, né? A correria do trabalho. Eu entendo, Lucilene. A minha vida também é um corre-corre danado. Se eu não corro, meu filho, a vida para. O Gabriel. Bom dia, Gabriel. Como é que você está? A Mariana. Pessoal, estou muito feliz que você está participando aqui. Mariana buscou também um presente dela. Ô, Mariana, vem buscar teu presente também, hein? Ela vai estar aqui hoje para ela pegar. O Matheus está dizendo que você vai estar aqui hoje na comunidade. Aproveita e pega o teu presente, tá? A Jennifer tá aí também. Bom dia, pessoal. Olha, avisa teus amigos aí para entrar no programa aqui para participar do sorteio. Tá? Até as crianças podem entrar, tá? O maridão pode entrar também, o namorado, tá? Manda, compartilha o site aí com a criançada, com as redes sociais, e entra aqui. Vamos participar aqui para o final do programa de fazer o sorteio. Ok? E vocês sabem, né? Todo programa tem um brinde, porque você sabe, né? Que eu adoro agradar meus ouvintes, né? Então, entra aí nas redes sociais. E eu estou muito feliz que vocês estão aí conosco, ok? E hoje nós estamos falando aqui em comemoração ao Dia da Criança, né?
estamos falando da criança com deficiência. E nós estamos com a convidada aqui, a Andréia e a Sara. Elas são do ILES. A Sara é diretora, a Andréia é professora. E tem essa... a OILES, ele é uma comunidade muito conhecida aqui em Londrina, muito querida, né, que é o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, que é o siglas, mas seria criança com deficiência, tanto para criança como para adulto. Tá? E o ILES é muito querido aqui em Londrina. Então, entra aí e entra no programa e assista e compartilha aqui conosco. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para a Andréia, para a Sara, fica à disposição. Alguém que tenha na família, que precise isso, que tenha algum interesse sobre esse assunto, entra aqui e pergunta para a Sara e para a Andréia, tá ok? Olha quem entrou aqui, Andréia, a Isabel. Oi, Isabel, a filhota está aqui, tá? Gente, então, o Matheus, vamos dar um tempinho para os patrocinadores aí, um instantinho? Você está ouvindo o programa Porque Somos o que Somos, com Ana Rambalducci, um programa para você e para a sua família. Vem com a gente! Oi, pessoal, meus amados ouvintes, nós aqui de volta. Olha, Matheus, hoje eu estou contente, estou feliz. Olha quantas pessoas aqui estão interagindo com o programa, que coisa maravilhosa. E a Isabel aqui, ó, a Isabel Gama está dando parabéns pelo programa. Muito obrigada, Isabel. E está falando do ILES também, que é um trabalho maravilhoso. Com certeza é um trabalho maravilhoso do ILES, né? É isso mesmo, Isabel. Obrigada pela participação. E todos vocês que estão aí, eu estou muito feliz. E, como eu disse, convida o maridão, convida o filho. Esse microfone aqui está caindo, está baixando. Agora parou. Bom, então, e nós estamos falando, então, hoje, né, da criança com deficiência. Nós estamos com a convidada, a Andréia e a Sara. A Sara é diretora do ILES e a Andréia é professora, né, essa instituição maravilhosa aqui de Londrina. Okay? Estamos falando com as crianças. Então, essa grande lição, né, que todos nós temos a respeito dessas crianças com deficiência, né? Não só a criança, como o adulto também, né, gente? E respeitar o tempo de cada um. Às vezes, nós, adultos, queremos resultado rápido, né? Queremos que, pum, de repente, as coisas se resolvam. Mas o desenvolvimento verdadeiro acontece quando há vínculo e confiança. Eu acho que esse é o tônus da coisa, né? Quando existe essas duas químicas, a confiança e o afeto. Agora, eu imagino que o envolvimento da família seja dos pilares desse processo, e é dessa forma como que a criança se desenvolve. Eu acho que a criança não se desenvolve sozinha, né? Deixando ao sei lá por quê, né? E, então, imagino que esse envolvimento da família seja o pilar desse processo. Eu acho que a família tem que estar presente, né? Nenhuma criança com deficiência se desenvolve sozinha. Então, como que o ILES trabalha a parceria com os pais e os cuidadores? Bom, eu vou falar um pouquinho, André complementa, né? Mas a gente tem um documento que é o plano de atendimento individualizado, né? De cada aluno. Então, o professor faz isso, né? Conhecendo através da avaliação, e daí vai programar um trabalho que vai desenvolver com o aluno, né? E dentro deste documento tem a parte da família, né? Então, uma parceria onde a família também vai contribuir no trabalho, né? Quais são
aquilo que ela deseja, que seja trabalhado com o seu filho, né? Então, é feita uma parceria entre a família e os professores, né? E é muito importante ter a família participando, porque o desenvolvimento não se dá sozinho, né? Sim. Já até na lei nós temos, né? Na nossa lei maior, que a educação ela depende do Estado, da família e da escola, né? Então, não é só de uma parte, são todas as partes envolvidas e é importante cada um se posicionar naquilo que precisa, né? É até interessante destacar essa questão da família, porque, realmente, o que a Sara falou, a gente tem um planejamento que é individualizado, é um planejamento por criança. E, nesse planejamento, tem uma relação de troca com a família e a escola. E por que, então, né? Falar, mas os pais interagindo aí em relação a conteúdos que são acadêmicos, na verdade, não é isso, né? Porque os conteúdos vêm na base da BNCC, tem toda a questão do planejamento. Mas o desenvolvimento, a gente tem que focar assim, que o desenvolvimento humano ele se dá com base em aspectos biológicos e aspectos sociais. E uma das maiores dificuldades aí que a gente percebe na criança neurodivergente é a dificuldade de generalização de uma aprendizagem. O que é isso? Ele entender que algo que ele aprendeu em determinado local, em determinado contexto ou com determinados instrumentos, também ele pode utilizar aquilo para outras. Por exemplo, ele aprende a pôr sapato em casa. Ele tem que generalizar esse conhecimento, aprender na escola. Porque, às vezes, até falar o autista, por exemplo, né, o TEA, ele, às vezes, tem dificuldade de flexibilizar o que ele aprende. Então, ele restringe aquela habilidade nova para determinado local. Olha a importância de que a aprendizagem seja circular, não fique restrita a um local. Então, isso tem que rodar. A família, a escola, o clínico, né, todos eles têm que trabalhar em parceria para que a criança generalize. Uma habilidade ela só é considerada que realmente a criança aprendeu a partir do momento que ela generalizou, que aquilo serve para vários locais, né? Nossa, é interessante. Eu não tinha, eu não havia observado esse aspecto, né, que não, a criança se aprende só na escola, tem que aprender a replicar esse conhecimento em todo o espaço dela, né, em toda circunstância, em todo ambiente. Né, que senão por ela exemplo, às vezes a criança vai ao banheiro, fralda, né? Tira a fralda, começa a usar o banheiro. Em determinados lugares ela vai, outros não. Então, ela precisa realmente isso ser uma habilidade em todas as situações, né? E eu acho em todas as situações. Eu acho interessante, porque o meu neto ele é autista, né? Ele não queria usar cuequinha. Ele se recusava. E aí ele teve que aprender, o pai dele explicando que ele usava, mostrando que usava, que o avô que usava, modelo, né? Que o outro usava. E isso foi inúmeras vezes, até que ele se adaptou a isso, sabe? Então, é a mesma coisa, né? Sim. Aqui que você está dizendo, né? E eles são leitores visuais, muitos deles. A gente não pode generalizar, né? Acreditar que todos sejam. Mas, às vezes, instruções visuais dão muito mais respostas do que faladas. Sim. Então, às vezes, o que você fala não traz a significação do quanto quando você mostra algo, né? Sim, é interessante isso. E mesmo com mais informação e campanha de conscientização, né? Nós temos muita campanha de conscientização, ainda nós vemos assim, muita dificuldade de inclusão, não é verdade? Sim. Ainda existe a sociedade ainda que tem essa pauta da inclusão. As famílias sofrem muito preconceito ainda, né? Em pequenas situações, então é algo que elas precisam todos os dias estar lutando contra isso, né? E nós fazemos parte desse processo também, né? E como que o ILES cuida desse, como que ele percebe essa sociedade realmente? Como que você vê se essa sociedade, como que ela está preparada para essas crianças que têm dificuldades? Como que vocês veem a sociedade? Como que vocês trabalham com a sociedade para que haja mais essa inclusão? Então, o fato de nós estarmos aqui é uma das coisas, né? A gente procura divulgar o nosso trabalho, divulgar aquilo que a gente faz,
né, para que as pessoas compreendam, né, que eles têm direitos igual a todas as pessoas, né? Eles não é diferente, né? Criança é criança, que nem nós estamos falando do Dia das Crianças, né? Nós tivemos essa semana atividades do cabelo maluco, de fantasia, lanches especiais, assim como todas as escolas. Então, a gente procura divulgar o nosso trabalho, procura, né, para que as pessoas entendam que o preconceito vai diminuir na medida que o conhecimento aumenta, né? Você falou do Cabelos Iguais. Essa semana, o meu netinho também, é o dia do cabelo maluquinho, não é? É isso aí. Muitas escolas. Eu achei interessante porque a minha nora pegou o cabelo do Thales, colocou uma chuchona aqui em cima. Aquele negócio de prender, né? Que vai cabelo de mulher. E fez, ele tem o cabelo todo encaracoladinho, né? Ele ficou parecendo a coisa mais linda. Mas é muito interessante. E essa inclusão na sociedade, ela não é uma concessão, né? Na realidade, é uma responsabilidade coletiva, né? Sim. Ninguém pode se opor a isso ou contra isso, né? Ou não ter essa responsabilidade, né? E é uma forma assim concreta de viver esse amor ao próximo, né? Da aceitação. E a inclusão começa dentro de cada coração, né? Quando nós olhamos assim, com empatia, com amor, né? Sem rótulos, né? Sem rótulos. Esse é uma obrigação coletiva. E começamos a curar as feridas da indiferença. E a inclusão não é um favor, ele é um direito. Na verdade, sim, é um direito. Sim. Então, esse ato de amor. Então, nós estamos chegando hoje aqui, chegando no Dia da Criança, e vemos que atividade em todos os lugares, nas praças, no shopping, né? Em todo lugar você vê a comemoração do Dia da Criança, né? É uma festa, né? É um colorido. Mas brincar sem significado ainda é mais profundo para a criança com deficiência, né? O brincar para essa criança tem muito significado, né? Para a criança que tem deficiência, né? Especialmente os neurodivergentes. E como que o ILES celebra esse momento de comemoração da criança, de dar sentido para essas brincadeiras? Como que eu falei, nessa semana os professores fizeram brincadeiras, né? Fizeram gincana. Ontem eles fizeram as massinhas, confeccionaram massinhas, levaram para casa. Então, são feitas várias atividades, né, que a criança gosta, para incluí-la nesse mundo aí, né, de brincadeiras e como é importante, né, a participação deles. Eles vestirem fantasias, eles, né, fazerem o cabelo maluco, todas as atividades que todas as crianças gostam de fazer. Nós vamos ter um passeio de trem na próxima semana. Então, a gente leva eles... Fomos no aquário. Fomos no aquário. Então, isso. Isso é inclusão, né? A gente participar de tudo que eles têm direito. A gente não deixa nada de fora. Eu vi aí na rede social que vocês colocaram no Instagram, acho que foi no Instagram, no Facebook, né? Do aquário, lá, né? A criançada se divertindo. E eu vi mais também nas redes sociais dos ILES, as crianças fazendo o caminho. Eu vi uma coisa bem interessante também, que uma criança decorando, acho que uma saída de água, né? Um cano de água. É porque a gente está trabalhando sobre a temática da água. Toda cheia de florzinha, de borboletinha, assim, eu achei muito legal. E aqueles desenhos, eu acho assim, vi também assim, vários que vocês fazem painéis, né, de desenhos. E tem participação também, não tem a participação, competição, alguma coisa parecida? Parece que eu vi na rede social. Sim, os adultos participam, né, de jogos, já tem muitos que foram para fora do país competir. Então, eles têm muitas habilidades, como você falou no início, né? Que às vezes outros não têm, né? Sim. Então, eles têm habilidades, assim, muito interessantes e gostam bastante da área de esporte, né? E vocês, além do aquário, vocês foram também em outro lugar, parece que eu vi na rede social lá.
do aquário. Recentemente, agora. Nós fizemos um piquenique daí também, mas lá no Parque Ney Braga. É até interessante da questão do brincar, porque às vezes fala, então, dependendo, algumas crianças falam, eles não gostam de brincar, né? E nós temos uma questão que às vezes é a barreira da interação social. Então, falar, a criança não gosta, ou ele brinca diferente, mas uma das grandes barreiras é a interação social. Então, muitos dos nossos alunos, diferente de uma criança que não tem um transtorno, que o brincar se desenvolve de forma natural, às vezes, para uma criança que tem aí qualquer transtorno, o brincar tem que ser ensinado. Sim, né? sim. Então, ele tem que... A interação, e não quer dizer que ele não goste de brincar, porque o brincar faz parte da vida da criança, mas, às vezes, a gente tem que se colocar ali junto na brincadeira, se jogar, né, estar com ele. Mas brincadeira é brincadeira. Então, toda criança gosta de brincar. Não é porque a criança tem aí um transtorno, uma síndrome, uma deficiência, que ela não vai gostar de brincar. E isso é algo para a gente quebrar também, né? Ele às vezes prefere um objeto que uma pessoa, então vamos ensinar a ele a chegar na pessoa, e a pessoa, principalmente, a chegar nele, né? E a brincadeira com objeto que não seja uma brincadeira sem função, né? Ensine a brincar. E é um grande desafio, até nós temos muitos cadeirantes, né, que precisam realmente dos nossos braços, das nossas pernas, para que eles possam participar igualitariamente com os outros, né? Muitas brincadeiras, nós somos a voz deles. Sim, a nós voz, que o corpo, jogando, né? E pega e mexe, e dança dança da cadeira. A gente faz com cadeirante. E nós somos o movimento dele. A gente tenta incluir em todas as brincadeiras, né, para que ele participe e vivencie. Uma cama elástica, a criança é tirada da cadeira para participar. Então, colocá-la na maior parte das situações igual aos outros, né? Porque isso é fundamental, né? Ai, que legal. Você falando de como que da brincadeira com a criança, né, do meu neto, né? Eu achei interessante que você tem que entrar no mundo dele para que ele participe, né? É interessante isso, porque o meu neto gosta de ficar batendo as coisas, né? Ele pega duas garrafas, 2 PET vazias e fica batendo. Aí, esses dias, eu peguei 2 PET também e comecei a fazer o que ele estava fazendo, batendo também e correndo, que ele adora correr e ficar batendo. Aí, de repente, eu olho assim, ele estava me imitando, e batendo. E ria, porque ele dificilmente ele brinca, mas não ri, né? E rindo, mostrando os dentão dele, falei assim, nossa, gente, olha. Na verdade, você conseguiu chamar a atenção social dele. Ele passou a imitar, que também é algo que faz parte do desenvolvimento humano. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade aí, né, de fazer com que a criança nos imite. Você conseguiu atrair a atenção dele para que ele imite você. Exato. Muito bacana. E ficou feliz da vida. Então, olha, é isso aí. Gente, quem mais que entrou aqui? A Isabel, o TV Chua. Quem que é? Matheus? Fechou a agenda. Quem que é? Você conhece? A Gisele, parabéns. Pessoal, eu agradeço um montão. Olha quanta gente está entrando aqui. Matheus, que maravilha. Então, pessoal, daqui a pouquinho nós temos o sorteio, né? Nós estamos com um tema maravilhoso hoje, que é o Dia da Criança, né? Nós estamos falando da criança com deficiência, com as nossas convidadas, a Andréia e a Sara, lá do ILES, né? Você imagina quantas informações hoje nós trouxemos aqui para a sociedade, né? Para a inclusão dessas crianças, né? E quantas informações que é vital para que a gente tenha. Porque, como eu disse, né? Essa responsabilidade da inclusão é coletiva, tá? É um direito da criança, ok? E nós estamos quase chegando aqui ao final do nosso programa. Então, essa brincadeira, né, que a gente faz com a criança, essa inclusão é um meio assim que essa criança expressa o que eu sente, né? Igual você disse, o meu neto, de repente, entrou, né? Eu consegui me comunicar com ele do jeito dele, né? Então, ele experimenta esse mundo e aí que ele começa a se conectar. Então, e cada sorriso dele, cada coisa é uma festa, né? Realmente é um tempo imenso, né? E, então, para nós encerrarmos, né, eu gostaria que
as minhas convidadas, a Andréia e a Sara, deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e para as famílias que vivem a rotina dessa inclusão e o cuidado diário com seus filhos, principalmente aqueles que têm essas dificuldades, e também falar do ILES, as necessidades, se o ILES precisa de alguma coisa. Enfim, agora eu dou a palavra para a Sara e para a Andréia para falar do ILES, do que ela acha necessário, que não foi dito aqui ainda. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez falando do ILES, que é a nossa paixão, né? Eu estou há 30 anos no ILES, então tenho uma história de amor grande aí. E dizer para as famílias, né, buscar mesmo o atendimento quanto antes, né? Se você percebe algo no seu filho logo cedo, quanto mais cedo buscar esse atendimento, essa ajuda, é melhor, né? A gente sabe que a aprendizagem ela se inicia desde, né, saiu da barriga já começa. Então, e a gente não pode perder esse momento tão importante, né, da aprendizagem deles. E falando do ILES, assim, eu gostaria de dizer, né, sigam a gente lá nas redes sociais, conheça melhor o nosso trabalho. Nós estamos à disposição, se quiser visitar, conhecer de perto. E nós dependemos de doações, né? Nós recebemos recursos da prefeitura, do estado, mas a gente precisa de doações até mesmo para realizar eventos, festas, reformas, algumas coisas que não prevê no recurso que a gente recebe. Então, eu queria deixar, assim, se quiserem fazer doação, nós temos o Pix do ILES para doações, se eu puder deixar aqui, 78 294 121 1000 ao contrário 80. 78 294 121 1000 ao contrário 80. É o CNPJ do ILES. Faça a sua doação, será muito bem-vinda e muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Eu também só quero agradecer a Ana pelo convite e compartilho também das palavras da Sara. Eu acredito que é bem isso mesmo. Eu acho que conhecimento, né? Eu acho que a gente não pode também conhecimento quanto família, conhecer quanto sociedade, nunca transformar o diagnóstico de alguém em um diagnóstico contra alguém. E sempre acreditar no melhor do desenvolvimento dessa criança, a jovem e os adultos também, que também são atendidos por nós. Ai, que gente, que maravilha a mensagem do ILES, né? Ele realmente toca o nosso coração. Toda criança com deficiência é uma centelha divina em evolução, né? Cada um traz um dom, tá? Uma forma diferente de aprender e de ensinar e de sentir. Então, nesse dia, nesse mês de outubro, que é o dia 12, dia da criança, que a gente celebre o dom da vida, né? O dom de aprender, o dom de amar, porque, no fundo, todos nós, na realidade, somos grandes aprendizes, não é verdade? Nessa grande escola que é a escola da vida. Então, que essa mensagem de hoje, né, para os nossos ouvintes, inúmeras informações que nós trouxemos aqui em prol da comunidade, em prol de informação para o público e tudo mais, principalmente as pessoas que mais precisam, né, pessoas que têm na família crianças dessa forma, tá, adultos também, conhecido, enfim, um conhecimento social, uma informação social. Agradeço demais a presença da Sara e da Andréia. Nossa, foi muito maravilhoso estar aqui com vocês nesse dia, conversando sobre isso. E, nossa, imensa gratidão por esse programa, por todas as redes sociais, por todas as informações divulgadas, aonde quer que ele chegue. A grande gratidão. E agora, encerrando, nós vamos fazer o nosso sorteio. Nós estamos com bastante pessoas aqui. O Gabriel Padilha, a Mariana, a Jefferson, a Isabel, a Gisele. Aqui está a Combuca.
Então, hoje, para sortear, deixa eu mostrar novamente o brinde que vai ser sorteado aqui, gente, olha. É um livro para criança, para adulto também, você sabia, adulto também gosta de pintar, né? Olha, com vários desenhos aqui, ó. Você sabe que isso é uma terapia, né? Sim. Quando você está estressado, tá uma coisa preocupando, pega um caderninho desse aqui, ó. Opa, tá de ponta cabeça. Pega um caderninho desse aqui e começa a pintar, tá? Eu não pinto, mas eu escrevo. A minha filha que pinta. É. Gosta Então, de pintar isso aí. tem isso, tem um livro desse aqui também que é mais para adulto, que é tipo mandala, né? Sim. Nossa, é tão bonito. E tem uma coisa, tem pessoas também que além de pintar, enche de brilhantinho aqui, Adesivo. borboletinha, fica muito legal. Então, o que nós vamos fazer? A Andréia chacoalha e a Sara escolhe. Quer ver? A Rose Leite. Oi, Rose. Parabéns. O teu brinde vai ficar aqui à disposição na rádio, tá? Você pode entrar em contato aqui com o Matheus, alguma coisa, a forma de você receber. Ela vai estar aqui hoje também. A Rose é da comunidade? Você vai estar hoje aqui, Rose? Ela tem uma filha. Ela tem uma filha pequenininha. É. Então, se você estiver aqui, você pega aqui na rádio, está à disposição, tá ok? E o pessoal que não veio buscar seu brinde aqui ainda, eu sei que um corre-corre da vida é isso aí, mas está aqui à disposição, ok? Então, meus queridos e amados ouvintes, nós encerramos o programa de hoje e que Deus esteja conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. E nosso imenso agradecimento a Sara, a Andréia, por todo esse assunto de hoje. E fique conosco até a próxima quinta-feira, às 11 horas, no programa Porque Somos o que Somos. Até quinta-feira. Ficamos com Deus, através dos nossos pensamentos, palavras e ações.